Olá pessoal, tudo bem? Bom, falaremos sobre o encontro de sábado. Como o vídeo do sábado passado ficou muito extenso, eu vou dar uma diminuída, uma enxugada para que fique mais fácil a leitura de vocês, para que não fique muito cansativo. Então, o que nós falamos no encontro passado? Nós falamos que Jesus ainda continua caminhando junto com seus discípulos, junto com os apóstolos, fazendo as suas aparições. E ele faz uma aparição muito bacana, que é junto aos discípulos de Emaús. Bom, os discípulos de Emaús, eles eram seguidores de Jesus e depois da morte e ressurreição de Jesus, eles ficaram sabendo ali dos boatos que Jesus já tinha sumido do sepulcro, mas depois de ver todo aquele sofrimento e ver a morte de Jesus, eles ficaram completamente desanimados. E aí eles pegam e voltam para Emaús, que era a cidade deles, e nessa caminhada eles tristes, eles vêm reclamando, eles vão comentando um para o outro o desânimo deles, né, devido o grande mestre ter morrido, né, e de repente, sabe quem aparece ali? Jesus Cristo. Ele encosta, vai caminhando ao lado dos discípulos, primeiramente ouvindo-os. Ele caminha, ouve os discípulos, até o momento que ele começa a questionar, faz algumas perguntas e faz alguns ensinamentos. E aí, chegando próximo da casa deles, Jesus segue a sua caminhada. E eles falam para Jesus, acompanha a gente, entre aqui, né, pra gente jantar. Aí Jesus entra na casa, aí na hora de Jesus partilhar o pão, o coração deles começa a arder muito e eles acabam enxergando Jesus. Bom, o que a gente aprende, né, nessa linda mensagem de Jesus, vinda pelo livro de Lucas? A gente aprende que Jesus está o tempo todo caminhando com a gente, o tempo todo ele nos ouve, e aí ele parte para fazer os ensinamentos para nós. Aí nesses ensinamentos, cabe a nós chamá-lo para entrar em nossa morada, como os discípulos de Emaús. Eles chamam Jesus para sua morada. Então, quando que a gente chama Jesus para nossa morada? Somente no momento de desespero, de dor, de sofrimento? Não. O tempo todo a gente tem que estar chamando Ele. Porque Ele sempre vai estar, de alguma forma, nos protegendo dos perigos, nos ajudando. Então, essa leitura dos discípulos de Emaús é muito interessante. Porque ele fala de como Jesus está tão próximo da gente e às vezes a gente não consegue enxergá-lo, né? Então a gente pode estar refletindo isso com os nossos catequizandos, né? Que Jesus está sempre com a gente e a gente tem que estar promovendo e declarando isso de uma forma bem evidente para que eles se sintam confortáveis e seguros que Jesus está com eles. Bom, nós notamos também todo o desânimo, né, e tristeza que os discípulos vinham, né, trazendo, né, nessa caminhada de Jerusalém até a cidade dele de Emaús. E às vezes essa tristeza é a nossa tristeza, né? Aquela fé que vai se abalando, vai se acabando em relação devido aos problemas, né? Então, também reforça que a nossa esperança em Deus, ela nunca pode estremecer. Por mais dificultoso que seja o problema, nós devemos sempre estar com essa chama acesa, essa chama que é Deus na nossa vida. Que, se vocês perceberem na leitura, mesmo eles sabendo que Jesus tinha sido, não estava mais no sepulcro, e eles ouvindo as pessoas falando que Jesus tinha ressuscitado, eles já estavam tão abalados que, mesmo assim, eles não deram importância e estavam retornando para a cidade dele. E eles só foram perceber a hora que Jesus teve esse contato.
Após os ensinamentos dos discípulos de Emaús, nós entramos com uma outra leitura de João, que fala que Jesus dizendo: "Eu sou o pão da vida". Que pão é esse? A gente se pergunta, né? É o pão que a gente se alimenta, que sacia a nossa fome? Não. É o pão da graça, é o pão da espiritualidade. É o pão que nos trará a vida eterna. Quando cremos em Jesus, ele passa a viver dentro de nós. Assim como o pão entra dentro de nós e nos sustenta, Jesus entra em nossas vidas e nos dá uma vida nova. E é o sustento que Jesus nos dá, nunca se acaba. Então, a gente percebe que o pão da vida é Deus. É Deus que nos alimenta. E como a gente obtém esse pão? Aí que está o grande mistério. Na comunhão, a gente se torna, a gente consegue ter a maior particularidade com Deus na nossa comunhão. E através da comunhão, a gente se alimenta dele. Então é extremamente importante que a gente vá à missa, que a gente comungue, porque é através da comunhão que a gente se alimenta do pão da vida. E esse pão da vida que é o que nos dá graça, que nos dá misericórdia em nossa caminhada. Então entendamos a importância desse pão da vida, para que consigamos nos proteger desse mundo que vivemos. Então a gente tem que entender que esse sustento do pão da vida, ele nunca se acaba. Ele nos direciona, ele nos dá paciência, ele nos faz refletir, ele nos promove muitos dons. E através desses dons que nós conseguimos sermos pessoas melhores para que a gente consiga buscar a nossa salvação. Então essas duas leituras que fizemos nesse encontro de sábado são muito valorosas. Então eu espero que vocês consigam trabalhar com os catequizandos e buscando também, através desses ensinamentos, uma nova forma de enxergar a vida, né? Como os discípulos de Emaús, às vezes desanimado, com a fé abalada. Aí a gente pega na leitura de João, que fala do pão da vida, e tudo se resume em Deus. Bom, pessoal, quero agradecer mais um videozinho aí, falando do nosso encontro. Vamos produzir aí bons frutos desses vídeos nos lares de vocês, através dessa evangelização maravilhosa que esses dois textos nos trazem, e que vocês consigam, junto com os catequizandos, enxergar uma nova forma de viver através dos ensinamentos bíblicos de Jesus, do nosso Senhor, para que a gente consiga ter uma vida melhor e sempre em busca da nossa salvação. Então, pessoal, fiquem com Deus. Quero agradecer aqui a Deus, a intercessão de Nossa Senhora por nossas vidas, e chamar aqui a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!